Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fordismo, como um método de organização da produção e do trabalho, né, que de certa forma dá um passo além daquilo que já havia sido desenvolvido pelo Taylor, né, na sua administração científica do trabalho e da produção, certo? Bom, a gente pode estabelecer aqui o Fordismo, né, a data inicial do Fordismo, como o ano de 1914, né, nos Estados Unidos, quando Henry Ford implantou esse sistema de organização da produção na sua fábrica da Ford, né, lá em Michigan, né, nos Estados Unidos. É claro que essa data chega a ser até arbitrária, né, para dizer que foi exatamente nesse ano. Até porque, quando a gente fala do Fordismo, né, como um sistema de organização do trabalho, ele não é propriamente um sistema novo, né? Ele atualiza ou ele estende algumas tendências anteriores, como o próprio Taylorismo, né, a questão da divisão do trabalho, da racionalização das tecnologias e das técnicas, né, de produção. Então, o Fordismo ele tem esse duplo caráter. Ele é a continuação e talvez o aperfeiçoamento de algumas tendências de organização do trabalho que já existiam anteriormente, mas ele também tem um componente, um lado inovador, tá certo? Então, ele atualiza, ele aperfeiçoa, né, alguns elementos, né, como a racionalização do trabalho, a divisão das tarefas, como havia proposto o Taylor, né, no seu sistema de organização científica. Ele reforça a, a, a forma corporativa de organização dos negócios, né? Então, a empresa, a fábrica, ela passa a ser uma entidade, né? Uma instituição que responde pela produção industrial, né? É uma forma de tentar despersonalizar a fábrica do seu proprietário. Então, essa lógica, né? Essa forma corporativa de organização dos negócios, que também já vinha sendo desenvolvida, né, antes do Ford, é aperfeiçoada ainda mais com o Ford, né? E né, a clareza, né, o tornar cada vez mais clara a separação entre gerência, concepção, controle e execução do trabalho, tá certo? Então, o Ford, nesse sentido, ele aperfeiçoa, ele atualiza, ele estende essas tendências que são anteriores, né? Mas ele inova em alguns aspectos, né? Um primeiro aspecto que é importante para entender essa inovação do Fordismo é a ideia de linha de produção, né? Então, a partir da instalação de uma linha de produção nas fábricas da Ford, né, essa lógica de organização do trabalho sofre algumas alterações que são importantes, né? Aqui, na linha de produção fordista, não é o trabalhador que se desloca para desempenhar as atividades de trabalho. É o trabalho, ou seja, as funções que vão passando na esteira e o trabalhador fica fixo em uma determinada posição, desempenhando a sua atividade, né? Essa linha de produção, ela é também, de certa forma, uma inovação a partir daquelas concepções, a partir daquela racionalização, né, do Taylor, daquele estudo científico do tempo de trabalho, da execução do trabalho que o Taylor tinha proposto, né? Então, para aperfeiçoar isso, aperfeiçoar o tempo de trabalho, né, nada melhor do que reduzir a movimentação dos trabalhadores, os gestos, né, o movimento do trabalhador dentro do espaço da fábrica. É melhor o trabalhador parado e a produção passando, né, pela esteira, né? E aqui mais uma vez o filme Tempos Modernos, né, é bem ilustrativo dessa linha de produção, desse sistema de produção baseado na linha, né, na linha de montagem, na linha de produção. Trabalhadores fixos, parados e a produção passando, né, e os trabalhadores desempenhando suas funções no ritmo da esteira da linha de montagem. Agora,
a grande inovação, né, do Fordismo, né, do sistema de organização da produção e do trabalho do Ford, né, mais do que a própria linha de montagem, que pode ser entendida também como só um aperfeiçoamento das técnicas de trabalho pensadas pelo Taylor, né, a grande inovação do Ford é a concepção de que a lucratividade, de que o desenvolvimento do capitalismo precisaria estar ancorada, precisaria estar sustentada na produção em massa seguida de um consumo em massa, né? Então, o Taylor já havia pensado no aumento da produtividade, mas é Ford que pensa numa produção em massa, em larga escala, né, com produtos padronizados, para que eles sejam consumidos em massa, num consumo também padronizado. Então, essa inovação da produção em massa, seguida por um consumo em massa, é o grande legado do Fordismo, né, o grande legado do Henry Ford para a produção capitalista, né? Esse novo sistema de produção, né, essa nova organização da produção para uma produção em massa e seguida de um consumo em massa, ela tem implicações na própria concepção da vida social. Aqui o trabalhador ele é pensado, né, como um consumidor, né? Se antes do Ford, né, a lógica de lucratividade, de extração de mais-valia, de acúmulo de capital, não levava em conta que o próprio trabalhador da empresa poderia ser um consumidor em potencial daqueles produtos, né? O Henry Ford inova nesse sentido. Fala, o trabalhador da Ford, ele pode um dia, né, ter um carro da Ford, ou um trabalhador da fábrica de geladeiras, ele pode ter geladeiras, né? Como que se faz isso? Produzindo em massa. Produzindo em massa, você reduz, em certa medida, né, o preço do produto. Afinal de contas, você tem um mercado inundado por uma oferta de um produto que está sendo produzido em massa. Isso reduz o, o preço do produto no mercado, possibilitando que esses trabalhadores, né, que estão sendo remunerados, assalariados, possam se inserir nessa esfera do consumo, tá certo? Então, o Ford, quando ele propõe essa produção em massa seguida de um consumo em massa, ele está propondo também uma nova forma de reprodução da força de trabalho. Ou seja, ele não está pensando só no trabalho, né, na força de trabalho sendo reproduzida naquele mínimo das condições de sobrevivência, né? O trabalhador ele precisa apenas se alimentar e ter o mínimo de instrução ali para trabalhar, né? O Ford está pensando num novo padrão e numa nova forma de reprodução da força de trabalho. O trabalhador ele precisa ganhar o suficiente para se alimentar, para morar, né, para continuar existindo, para se reproduzir, né, para continuar oferecendo força de trabalho, mas ele também precisa é, é, ser remunerado para consumir, porque o consumo, né, é o que vai dar movimento para a produção capitalista, para a produção industrial, né? Aumentar o consumo, né, para esse consumo dar vazão para uma produção em massa. Então a lucratividade não se daria pela exclusividade dos produtos, não se daria pelo alto valor dos produtos no mercado, mas pela quantidade, né? A proposta do Ford é aumentar a lucratividade baseada no aumento da quantidade de produtos vendidos, né? Na quantidade de produtos comercializados, né? Esse novo sistema, né, de reprodução da força de trabalho implica também numa nova política de controle e de gerência do trabalho, né? Então, o que é preciso, né, para submeter este trabalhador a uma linha de produção que é rígida, né? Quais são as negociações necessárias para manter este trabalhador produzindo, né, cooperando com essa produção em massa, para que ele tenha salário, para que ele possa consumir também em massa, né?
E tem implicações, né? O Fordismo ele tem implicações para além do universo da fábrica, para além do universo ah, da produção industrial. Ele tem implicações para o conjunto da vida em sociedade, né? Da sociedade capitalista. Porque ele coloca, né? Ele impõe, de certa forma, uma nova estética, né? Os produtos padronizados, né? Eles estão reforçando ali uma estética que é definida dentro dos escritórios, dentro eh, do setor de planejamento da produção, né? Dentro das agências de publicidade, né? Toda essa padronização dos produtos implica numa estética da sociedade, uma estética do consumo, uma estética do que vai ser consumido, do que é, é, vai ser definido como padrão, né, de gosto, padrão de consumo da população em geral. Isso implica também numa nova psicologia das massas, uma nova psicologia da sociedade. Ou seja, era necessário incutir nos indivíduos, nos trabalhadores, nos cidadãos, essa necessidade do consumo, né? Então, e aí a publicidade cumpre um papel muito importante, né, nessa consolidação do Fordismo, para garantir uma nova ética do consumo, né, nessa nova sociedade, né? O Fordismo ele configura um novo tipo de sociedade, né? Dentro da sociedade capitalista, o Fordismo ele dá os contornos de um novo tipo de sociedade dentro da sociedade capitalista. Uma sociedade que é democrática, né? Dentro dos padrões da democracia liberal, né? Quem conhece, democracia burguesa, né? Mas é uma sociedade democrática, uma sociedade racionalizada, né? Em que é pensada para tornar a vida mais eficiente, né? Tornar a vida mais simples, né? Os eletrodomésticos vão ganhar muita importância nesse, nesse, nessa consolidação, né? Do Fordismo, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, porque é isso, o eletrodoméstico ele traz a racionalização da, dessa esfera da reprodução, né, da esfera doméstica, da esfera privada, né? É o aspirador de pó, é a geladeira, é o fogão, mais tarde é o micro-ondas, o liquidificador, né? Tudo isso é pensado, né, dentro de uma nova sociedade, uma sociedade racionalizada, uma sociedade moderna. Então, o Fordismo ele configura esse paradigma da modernidade, né, de uma sociedade moderna, uma sociedade racional, uma sociedade eficiente, uma sociedade que funciona, né? Esses novos métodos de trabalho, né, esse novo sistema de organização da produção, né, e de organização do trabalho dentro do espaço da fábrica, dentro da indústria, né, ele implica, portanto, num novo modo de vida, né? O Fordismo, ele mais do que um sistema de organização e controle do trabalho, ele é um sistema que implica num novo tipo de vida social, né? E esse novo tipo de vida social, ele é definido pelo poder das corporações, pelo poder das empresas, das indústrias, né? O poder corporativo, ele assume aqui uma função de regulador da economia e da vida social como um todo, né? Então a gente vê aí o crescimento da importância das empresas, das indústrias, né, do que a gente chama de capital corporativo, na definição do que é a sociedade, né? Então, marcas, né, que vão ganhando grande importância na sociedade, né? E aqui pensando principalmente nos Estados Unidos e as marcas norte-americanas, né? Como elas vão definindo o padrão de consumo, elas definem o estilo de vida, né? É, é, é indispensável, né? É indissociável o Fordismo do que ficou conhecido como o American Way of Life, né, que é o estilo de vida norte-americano, ou melhor, estilo de vida estadunidense, que é exportado para o mundo e é definido como o padrão de vida, né,
como o símbolo da sociedade moderna, da sociedade racional, né? E o Fordismo ele está diretamente associado a essa exportação desse padrão de vida, desse estilo de vida, tá certo? O método, né, o sistema Fordista, ele ficou conhecido inicialmente como o sistema 8 horas e 5 dólares. O que significa isso? Uma jornada de trabalho de 8 horas, o que já é uma inovação, né, visto que até século XIX, né, até o meados do século XIX, as jornadas de trabalho eram extremamente eh, amplas, né, jornadas extenuantes de 14, 16 horas. E o Ford ele incorpora a ideia das 8 horas de trabalho, porque que era uma demanda dos trabalhadores, tá? Diga-se de passagem. Então, ele incorpora essa ideia das 8 horas de trabalho, porque o trabalhador, ele precisa trabalhar, mas ele precisa descansar e ele precisa de tempo de lazer. E aqui o lazer pensado pelo Ford é o lazer do consumo, né? As horas vagas, né? As horas em que o trabalhador não está dormindo e nem trabalhando, ele está consumindo, né? Para isso, ele estabeleceu essa jornada de trabalho de 8 horas e 5 dólares. 5 dólares por dia, que era o salário mínimo, né, estabelecido ali nas fábricas da Ford, né? É, isso, para os padrões da época, era um salário razoável, né, que garantia a disciplina dos trabalhadores, ou seja, o trabalhador vai trabalhar uma jornada que é delimitada, que é de 8 horas, né, recebendo um salário razoável, um salário mínimo razoável, então ele consegue conquistar o trabalhador para essa disciplina necessária à linha de produção, uma linha de produção de alta produtividade, né? E ele concede tempo e renda aos trabalhadores para o consumo, né? É importante a gente lembrar que a reivindicação pela jornada de trabalho de 8 horas, que é inclusive a grande manifestação que dá origem, né, ao 1º de Maio, né, uma grande manifestação de trabalhadores em Chicago, em que muitos trabalhadores foram mortos pela repressão policial, né, a grande pauta dessas manifestações, né, que deram origem ao dia do trabalhador, né, que é o 1º de Maio, era a jornada de trabalho de 8 horas, porque a concepção dos movimentos dos trabalhadores para essa jornada de 8 horas era o seguinte: o dia ele tem que ser dividido em 3 partes: 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, né? De certa forma, o Ford incorpora isso, né, e adapta essas 8 horas de lazer para 8 horas de consumo, porque o lazer também deve ser consumível, né? Eh, então, isso vai ter forte relação também com a expansão das indústrias culturais, né, que vão transformar a arte, o entretenimento também em mercadoria, né? Então é todo um sistema interligado aqui de movimentos, né, do sistema capitalista, né, a partir dessa inovação que o Fordismo trouxe, né, da necessidade de transformar os trabalhadores assalariados em consumidores, né? Era necessário este consumo em massa, então é importante que as massas, né, as massas trabalhadoras tenham condições, tempo e renda para consumir, né? Agora, é importante a gente frisar também que o Fordismo ele não se consolida, né, de forma rápida e fácil, né, logo nos primeiros anos. Na verdade, a gente vai ter algumas décadas, né, entre essa data simbólica aqui de 1914, né, até a efetivação, o amadurecimento do sistema fordista nos países capitalistas, tá? Então, inicialmente, existe uma série de dificuldades de implantação do sistema, né, fordista. No próprio Estados Unidos, né, tem alguma dificuldade, mas consegue avançar um pouco. Na Europa tem bem mais resistência, né, de implementação desse sistema, né, principalmente ali até 1920, 1930, né. Existe resistência dos trabalhadores, né, pra, contrários, né, essa ideia da produção em massa, dessa produção mecanizada, dessa produção
desse trabalho alienante, né, da linha de produção, né? Existe essa resistência. E acho que, mais uma vez, o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin mostra também essa resistência, né? Essa recusa ao trabalho, essa alienação, né? Que desloca o trabalhador do seu ofício, né? E outra dificuldade que é importante também para entender essa dificuldade, para entender por que o sistema fordista demora para se consolidar, é a própria concepção do papel do Estado na economia capitalista, né? Então, com um pensamento liberal ainda muito forte, né? Até os anos 20, né? O começo dos anos, até meados dos anos 20, né? O pensamento liberal enfim, implicava numa ausência do Estado, né, na regulamentação da produção, da, da, da negociações salariais, das condições de vida da sociedade, né? Então o Estado ele se isentava, né, de regular essas condições para a própria reprodução do sistema capitalista, né? E isso vai mudando, especialmente nos anos 30, com a crise, né, na verdade, a partir de 1929, né, com a crise de 29, né, é, é, nos anos 30, né, a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, que são duas experiências em que o Estado assume as rédeas do desenvolvimento econômico da Itália e da Alemanha, né? O Hitler ascende ao poder justamente com essa tarefa, né, de levar o desenvolvimento econômico capitaneado, puxado pelo Estado, né? Isso acende um sinal de alerta no mundo capitalista, né? A crise de 29 mostra, né, os limites do liberalismo para a própria reprodução do sistema capitalista, né? E a necessidade do Estado intervir, né? E aí o New Deal norte-americano, né, a partir de 1933, que foi um plano do Estado, né, do governo estadunidense para recuperar a economia com frentes de trabalho, com um incentivo à produção, incentivo ao consumo, né? Isso foi mudando, né? Essa ideia de que o Estado não pode intervir na economia, isso é, passa por um questionamento. Fala, não, talvez seja necessário realmente o Estado assumir ali, pelo menos em determinados momentos, as rédeas, né, do desenvolvimento econômico, né? Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né, essa ideia de que é preciso um Estado que oriente a economia, né, para uma economia de guerra, é, ela ela é reforçada, né? Porque afinal os países estão em guerra, então a economia precisa estar voltada para isso, né? Isso vai criando uma ideia de racionalização desse papel do Estado, né? Como dirigente da economia, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E a hegemonia dos Estados Unidos no cenário global, né? Essa, essa ideia de um Estado forte, né, dirigente, né, que conduz um processo racional de produção, ele vai se fortalecendo, né? E é nesse sentido que, a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, nesse período pós-guerra, né, que o Fordismo finalmente se consolida, né? Nessa ideia de uma necessária industrialização, tanto para a recuperação dos países capitalistas destruídos na guerra, né, dos países europeus principalmente, mas também na industrialização acelerada dos Estados Unidos, que, com a destruição dos países, das plantas, né, dos parques industriais dos países europeus, os Estados Unidos já sai à frente, porque se envolveu na guerra, né, atuou na guerra, mas não teve conflito no seu próprio território, né, então sua indústria se manteve intacta, né. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos já se sobressai como um país industrializado, sem necessidade de reconstruir nada, né. E a partir da Segunda Guerra se acelera ainda mais a industrialização dos Estados Unidos, né,
para ele justamente despontar como a grande potência econômica mundial, também num contexto de Guerra Fria, né, que precisava se sobrepor, né, a qualquer ameaça soviética, né? Mas aí entra também um plano de reconstrução e de reindustrialização dos países europeus, né? Destruídos pela guerra, do Japão, né? E com essa liderança estadunidense, né? Há também um reposicionamento do próprio capital corporativo, né, dos próprios industriais, né, dos próprios empresários, é, é, entendendo a necessidade de uma lucratividade segura, ou seja, a ideia não é lucrar a qualquer preço, lucrar em qualquer condição, mas lucrar de forma segura para garantir uma certa estabilidade do sistema capitalista, tá certo? Essa consolidação do Fordismo pós Segunda Guerra Mundial, ela precisa, né, ela necessita de um equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio tenso, sempre muito frágil, né, certos momentos, né, mas um equilíbrio entre capital, né, os representantes do capital, o que nós poderíamos chamar de burguesia, capital corporativo, né? E os trabalhadores, né? O trabalho organizado, os sindicatos, as associações de classe. Mas é um equilíbrio entre capital e trabalho que é, de certa forma, mediado pelo Estado. Ou seja, esse equilíbrio tenso entre capital e trabalho, ele não se dá de forma natural. Ele vai se dar também com uma participação do Estado tentando garantir esse equilíbrio, né? Qual que é o papel dos sindicatos, das associações de classe, né, da classe trabalhadora, nesse compromisso fordista, nesse compromisso com o desenvolvimento econômico e industrial pós Segunda Guerra Mundial? Os sindicatos, eles são, de certa forma, fortalecidos nesse período pós-guerra, mas são fortalecidos mediante, né, uma perseguição intensa aos quadros, aos integrantes, né, aos militantes mais radicalizados, especialmente aqueles de orientação socialista e comunista, né? Então, o sindicato é fortalecido, né, pelo próprio Estado, o Estado incentiva a sindicalização, mas um sindicato forte, desde que seja livre de qualquer espécie de radicalismo, tá certo? É uma forma, né, de domesticar as organizações da classe trabalhadora, né, domesticar os sindicatos, né, garantindo ganhos reais de salário em troca, né, de uma cooperação com esse compromisso fordista de produção, né, de produção em massa, de alta produtividade, de alta lucratividade. Então, os sindicatos eles são fortalecidos no sentido de serem sindicatos fortes, porém domesticados. Sindicatos fortes, né, que tenham ali uma capacidade de negociação salarial, né, de colocar, né, em pauta o direito dos trabalhadores, desde que também não ultrapasse um limite que questione a própria produção capitalista, que questione o modo de produção capitalista, que questione este poder das corporações, esse poder das empresas dentro dessa nova sociedade conformada aí pelo Fordismo, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? O capital corporativo, né, as empresas, elas também entram nesse compromisso, né, nesse equilíbrio, né, de poder, né, racionalizando, né, os seus métodos de administração, não só da administração da produção, mas da administração, inclusive da gerência, né, da concepção dos produtos, né, tudo é racionalizado, cientificizado, né, e fazendo com que as empresas, né, as corporações, né, elas definam os caminhos do crescimento e do consumo, né, aceitando o poder sindical, a contragosto muitas vezes,
mas aceitando esse poder dos trabalhadores, desde que eles estejam, né, devidamente domesticados, livre de radicalismo. O Estado entra aqui como um mediador, né, entra como um garantidor, né, desse equilíbrio tenso entre capital e trabalho. O Estado vai elaborar políticas fiscais, monetárias, né, para garantir as condições para o consumo em massa. Ou seja, né, não adianta uma empresa, né, o capital corporativo, querer expandir os seus lucros à custa, por exemplo, do salário dos trabalhadores, se isso vai ter impacto no consumo. Né? Se o trabalhador ganha pouco, ele não vai consumir. Então, o Estado ele intervém nesse sentido de garantir as condições para o consumo em massa, né? Com investimento público, né, mediando as negociações capital-trabalho, garantindo, né, níveis de renda, garantindo serviços sociais para os trabalhadores, né, para essa classe social assalariada, né? É, o Estado, então, ele tem um papel forte, né? Ele tem um papel de regulador, né, das condições, né, de reprodução do sistema capitalista, né? Mediando esse conflito capital-trabalho, né, garantindo ali é, ganhos, né, efetivos, reais, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, para que essa classe trabalhadora possa consumir, possa usufruir, né, dos produtos e dos serviços oferecidos pelas indústrias, né? Então, o Estado ele assume esse papel de mediação, tá? Mediação, mais ou menos entre aspas, também porque a gente sabe que, em última instância, né, o que prevalece são os interesses do capital, né? Ainda que em determinados momentos, como esse, por exemplo, do pós-guerra, pelo menos até os anos 70, o Estado ele produza, né, ou ofereça condições para que os trabalhadores também tenham acesso a direitos, né, e, 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 e aos serviços e ao universo do consumo, tá certo? Então ele garante esses direitos entendendo que é necessário para a própria reprodução do capitalismo que os trabalhadores estejam inseridos na esfera do consumo, né? A partir dessa consolidação, né, do Fordismo, né, pós Segunda Guerra Mundial, o Fordismo também se expande internacionalmente, né? Se expande sob essa hegemonia política, econômica e militar dos Estados Unidos, tá certo? Onde os Estados Unidos não conseguiu impor o American Way of Life na base da, da política, né, da influência política ou da influência econômica, ele impôs na base da força, né, com seu poderio militar. Né? Essa hegemonia política, econômica e militar dos Estados Unidos, ela tem um marco, né, que é o Acordo de Bretton Woods, em 1944, né, ainda um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos impõem o dólar como padrão monetário, né, o padrão dólar-ouro, ou seja, o dólar passa a ser uma garantia financeira, monetária para os países, né, mais do que o próprio ouro, né, as reservas em ouro. Então, as reservas em dólar passam a ser esse padrão monetário internacional, né, e os Estados Unidos é o país que produz o dólar, né, é o país que emite o dólar, ou seja, ele tem esse poder é, baseado aí no padrão monetário. Essa hegemonia dos Estados Unidos também se cristaliza, né, por meio do Plano Marshall, né, que é o plano de reconstrução, principalmente da Europa, né, pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Inglaterra, a França, a Alemanha, elas se reconstroem, né, elas se fortalecem economicamente mediante um financiamento dos Estados Unidos, né, isso garante poder econômico e político para os Estados Unidos, né, em relação aos países europeus, né. Agora, essa expansão internacional do Fordismo, ela se dá de maneira desigual, né. Ela se dá de maneira desigual internacionalmente porque as condições de implementação do Fordismo nos países é diferente, né. Tem a ver com a configuração da classe trabalhadora naquele país, tem a ver com o papel que os países ocupam também na divisão internacional do trabalho. A gente sabe que a divisão internacional do trabalho ela implica em posições, em condições desiguais para os países, né?
se inserirem nessa lógica capitalista, na produção capitalista mundial, né? Mas essa expansão desigual, né, do Fordismo, ela se dá em nível internacional, porque não são todos os países que têm as mesmas condições de implementação desse sistema, né? Alguns países não têm condições, outros não podem ter condições porque ocupam outros espaços, né, dentro da divisão internacional do trabalho, mas essa expansão desigual do Fordismo, ela também é interna aos países, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, mesmo nos países europeus que adotaram, que conseguiram essa implementação do Fordismo, né, pós Segunda Guerra Mundial, ainda assim é uma expansão desigual, né? Porque as condições, existem diferentes condições de negociação salarial, existem diferentes condições de negociação deste conflito capital-trabalho, tá certo? E aqui já começam a se delinear alguns elementos que vão gerar a própria crise do Fordismo, que, que vai ter implicações mais para frente, ali nos anos 70, né? Ah, ah, o Fordismo, embora ele seja um sistema de produção, de organização do trabalho, né, que precisa de uma grande massa de trabalhadores empregados, assalariados, ela não dá conta de todos os setores, né, econômicos, ou seja, não são todos os setores econômicos que têm as mesmas condições de implementar um sistema fordista, né, fordista-taylorista, né, como ficou conhecido, né, essa junção do Fordismo com o Taylorismo, né? Existem alguns setores econômicos que são menos competitivos, outros são mais competitivos. Isso implica, né, em condições diferentes para a implementação do Fordismo, né? Fazendo com que alguns setores, né, econômicos tenham, né, os seus trabalhadores com menos acesso essas boas condições do Fordismo, né? Então o Fordismo ele se aplicou bem, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria de eletrodomésticos, mas ela tem outra configuração em outros setores econômicos, de modo que um trabalhador de um setor econômico em que o Fordismo não se implementa da mesma forma que se implementou na indústria automobilística, esse trabalhador ele tem condições diferentes do trabalhador da indústria automobilística, né? Então, o que a gente percebe é que essa expansão desigual do Fordismo, tanto em nível internacional como dentro das próprias economias nacionais, ela implica num acesso desigual ao trabalho e ao consumo, de forma que uma parcela significativa da classe trabalhadora dentro dos países, né, que implementaram o sistema fordista, elas estejam excluídas do próprio modelo fordista, ou seja, aquela sociedade, aquela nova sociedade do consumo, né, pensada ali pelo Ford, né, esse novo tipo de sociedade imaginada pelo Ford, ela não é para todos, né? Ela é para uma parcela da sociedade, é para uma parcela dos países, né, do mundo. Dentro desses países, ainda assim, ela é, ela só é possível para uma parcela, para alguns setores econômicos. Então a gente tem um acesso desigual ao trabalho e, portanto, um acesso desigual ao consumo. Não são todos que conseguem consumir no mesmo nível daqueles trabalhadores, daquele setor da classe trabalhadora empregado nas empresas automobilísticas, por exemplo, certo? Então, esse trabalhador das empresas fordistas, né, tradicionais, essas indústrias, esses setores econômicos que conseguiram absorver o sistema fordista de forma é, mais precisa, né? Esses trabalhadores eles se destacam, eles se, eh, se diferenciam do conjunto da classe. Ou seja, existem outros setores da classe trabalhadora que não têm o mesmo acesso ao consumo, né? Isso coloca o Estado e os sindicatos contra a parede, porque esses setores excluídos desse trabalho fordista e os setores excluídos dessa sociedade do consumo começam a pressionar os sindicatos, e o meu, quando é que chega a minha vez?
Quando será que essa boa condição salarial, essa condição de trabalho vai chegar em todos os setores, né? Os sindicatos começam a ficar contra a parede, né? E também os estados, porque aumenta uma demanda da sociedade, principalmente desses setores excluídos do trabalho e do consumo, por acesso ao consumo, né? Os estados, para garantir, né, ou para evitar os conflitos sociais, né, dessas demandas, passam a se endividar, ou seja, para garantir acesso a bens, acesso a consumo, acesso a serviços, os estados passam a gastar mais do que conseguem arrecadar, já que quem paga imposto é uma parcela pequena da sociedade, é uma parcela de trabalhadores, né, é, é, que estão dentro desse regime de acumulação fordista, né? Então isso vai gerando um desequilíbrio fiscal nos estados, né? É difícil manter e oferecer e manter um padrão de vida fordista para o conjunto da sociedade, sendo que o conjunto da sociedade não está totalmente inserido neste tipo de produção, nesse tipo de relação de trabalho moldada pelo Fordismo, né? Além disso, a gente tem também algumas insatisfações em nível global, né, em nível mundial, porque, como eu falei, essa expansão do Fordismo ela é desigual no mundo, existem países com melhores condições de implementação do Fordismo e países com piores condições, ou países que não conseguem implementar o Fordismo, né, nesse mesmo período, e essa desigualdade internacional começa a gerar insatisfações nos países do chamado terceiro mundo, né? Ou seja, aquela promessa de uma sociedade moderna, de uma sociedade racionalizada do Fordismo, mostra-se uma promessa não completamente cumprida, né? É uma promessa apenas para uma esfera, apenas para uma parcela da sociedade, né? Isso, essa promessa não cumprida, essa modernização que não foi concluída, né, começa a abalar as estruturas do Fordismo. Associado a isso vão entrar outros elementos, né, da, da, de limites, né, da economia capitalista, né, que vão levar à crise do Fordismo na década de 70. Mas esse já é assunto para uma outra aula, tá certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem e um grande abraço.